Programa não recomendado para menores de 14 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Testando, 1, 2, 3, testando. Ei, quem escreve suas falas? Falas? É que eu só sei contar até 3. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, seu podcast de retrocomputação e retrocomputaria. Como dizemos há 32 episódios, Velho é seu PC. Olá pessoal, nesse é o nosso episódio número 32 do Retrocomputaria. O episódio de nós fazendo essa abertura em homenagem, inaugurando a nossa mesa de som. Sim, agora nós evoluímos como podcasts, agora realizamos o sonho da mesa própria, né? É o programa Minha Mesa Minha Vida. Microfones à parte. Sim, o microfone não faz parte do projeto. Minha mesa, minha vida é um microfone, cada um limpe os seus. Agora nós temos a nossa mesa de som, nosso conjunto de microfones. Estamos retornando ao estúdio S. S2. S2. É verdade. Coraçãozinho, essa é a parte 2 do estúdio. Que na verdade é o meu laboratório de retrocomputação, né? Então, como vocês estão ouvindo o bando de malucos que estão falando aqui, Ricardo Pinheiro, Sander Souza, João Cláudio Fidelis, César Cardoso E aqui, Giovanni Nunes. Então, esse é o nosso episódio. Nós estamos já usando a nossa mesa quadrada ou pentagonal, agora em breve hexagonal, né? Sim, em breve é octágono. Pois é, né? Alguém chama o Bicate aí. Será um episódio com o Anderson Silva. Ah. E nesse episódio nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que nós queríamos conversar já há muito tempo, já realizamos um sonho ano passado, foi conversar com o Renato e Giovanni. Estamos realizando um segundo, que é conversar com uma outra pessoa também muito importante, muito relevante daquela época. Então, nós vamos hoje regressar ao mítico e lendário CPD da revista Microsistemas. Que rufem os tambores. Começando logo essa bagunça, parando de enrolação, deixamos que o nosso convidado se apresente. Por favor, nosso convidado se apresente. Alô? Bom, eu sou o Divino Leitão. Eu vou falar para vocês como apresentação a mesma coisa que eu falo na maioria dos sites, blogs, etc. Tá? Meu nome é Divino Leitão, nasci em 57 e sou um curioso nato e eterno. Para mais coisas, é só acompanhar meu blog, me procurar e perguntar. Como agora nós temos uma mesa própria, temos quase estúdio próprio e estamos ficando organizados, porque temos que aprender a ser organizados, porque, sei lá, a gente pega mal, né? Então temos uma pauta. Temos pauta! E agora... E vou contar um segredo, ela não é mais impressa em papel jornal, em papel de pão. Então vamos lá, a gente já citou, já fez uma breve introdução, então vamos continuar neste assunto, na revista Microsistemas. Então, Divino, conte aí pra gente a sua história na revista Microsistemas, que seria uma pergunta padrão, e como é que você foi parar lá? A revista Microsistemas foi o meu primeiro contato com qualquer publicação da área de informática, área técnica. Quer dizer, nem foi o primeiro contato, porque eu já era leitor de um tal de uma revista de eletrônica, ou não foi nem a primeira técnica, mas computadores, a Microsistemas foi o primeiro contato. E como qualquer pretendente a nerd, né, que nem tinha computador, eu não tinha computador, eu lia a revista e não tinha computador. Eu era fã lá daquelas coisas todas, eu consegui um computador, um IMX Sinclair 1000, que é a versão americana do GX81, né? Ganhei o IMX Sinclair, uma compra de 300 cartuchos de Atari, que foi feita lá nos Estados Unidos, que me deu um IMX Sinclair de presente. E eu não consegui usar aquela porra
porcaria, não conseguia nem escrever meu nome, e pegava a revista, digitava aqueles programas enormes de TRS-80, de sei lá o que, não funcionava porcaria nenhuma, né? Até que o Renato fez o tal do Aventuras na Selva, eu consegui digitar, consegui fazer funcionar aquilo, né? E quando o Renato virou meu ídolo na mesma hora. E por acaso, eu acabei conhecendo o Renato através do José, esqueci o nome do cara, mano, era o dono lá da Ciber. E o José me apresentou pro Renato, eu fiz um curso que o Renato fez para trabalhar já na MS, e fez lá um curso de criação de jogos, um curso online, caceta, não tinha internet naquela época. É um curso presencial, né, de criação de jogos. E tava lá uma galera, conheci o Renato, terminamos aquele curso, foi um curso bem legal até, e depois ele me convidou para ir trabalhar lá na MS. Por acaso, logo após ele me convidar, ele teve lá um quiprocó com a Alda, acabou indo fazer uma outra revista dentro da mesma editora. Eu nunca entendi muito bem o que houve ali, mas eu até ia sair fora, falei, tô sobrando aqui, a Alda pediu pra ficar lá no CPD por um tempo, falei com o Renato, ele falou, não, fica lá que eu preciso de alguém me ajudando, não sei o que mais, né? E a partir eu comecei a trabalhar lá na MS, fazia uma opção de coisa, eu tava lá oficialmente como coordenador de CPD, mas eu fazia praticamente tudo ali, eu analisava o material que vinha, escrevia pra revista, participava da pauta, só não fazia diagramação porque ainda não era minha praia naquela época, mas o resto eu fazia como todo mundo fazia um pouquinho, né? E basicamente foi isso, eu fiquei ali mais ou menos oficialmente dentro daqui mais ou menos um ano, aí eu tive alguns problemas particulares, me separei da minha mulher, na verdade, né? E tive que sair do Rio, preferia sair do Rio, né? Continuei trabalhando com a MS, mas aí era de uma forma diferente, era como colaborador, de vez em quando eu fazia uma matériazinha em algum lugar, mas não dava para ter a mesma acompanhamento sempre, não era a mesma coisa quando trabalhava. Então já falei que eu entrei, já aproveitei, já falei como eu saí, né? Mas eu nunca saí, na verdade, da MS, eu sempre continuei a colaborar com a revista, sempre teve alguma participação em algumas coisas. E teve uma fase que a MS, quando a Aldas, na verdade, saiu da MS, foi uma fase que a MS quase acabou. E a partir dali, teve uma série de outras coisas que aconteceram, mas aí já é outra história, né? Nem vem ao caso de colocar agora, mas basicamente foi isso. E a MS, tanto eu não saí da MS, que o meu desejo, o Renato disse que é o meu desejo maior, né? É que a MS volte. E eu fiz isso acontecer na internet. Eu fiz a primeira vez em final de 2010, eu ralei pra caramba pra botar MS, fazia capa. Fiquei durante os 3 meses trabalhando que nem um cão. E consegui uns 2 ou 3 leitores, né? Nem o pessoal da coisa ia lá. Eu parei um pouquinho e agora eu voltei a fazer de novo. Só que eu comecei de outro jeito. Agora a gente tem o Facebook, tem uma série de outros lugares. Por exemplo, eu botei no Facebook um aviso que ia ter MS. Daí a pouco tinha 300 caras lá na lista. Então fica mais fácil agora do que há 3 anos atrás, né? Mas a MS, eu posso dizer que não saí da MS. Eu continuo na MS. Na verdade, estou puxando a corda para que a MS volte, de certa forma, a ser pelo menos uma parte do que ela já foi na história, né? Sistemas foi muito relevante dentro da história. Eu mostrei outro dia as fotos. Eu tive na biblioteca do NCE, do FRJ, fui entregar uma doação e eu fui numa prateleira que eu sabia não estava lá. Eu encontrei toda a coleção de sistemas na biblioteca Cadernada em capa dura. E aí eu falei, tem que mandar essa foto pro Renato, de dizer, eles fizeram história. Teve um papel importante, não só na nossa formação, mas eu fui assinante da MS durante 47 números, se me lembro bem. E teve um papel importante na nossa formação profissional, interessados futucadores, como você me disse, como nerds. Me perguntaram esses dias no trabalho, você digita assim com 3 dedos na cada mão, não usa eu aprendi a digitar no computador, copiando programas em Basic na Microsistemas. Era o nosso, como eu falei uma vez há um tempo atrás, a Microsistemas era o nosso repositório de código aberto, era o nosso source code, o nosso GitHub, que a gente pegava o código. Naquela época não era o source code, era o só code. O Trafalgar daquela revista especial de jogos, eu não consegui digitar aquilo. Aventuras da Selva, não, o Iassembly MZX81 é a Tesouro Perdido, era isso? Não, Em Busca do Tesouro Perdido saiu. Não chegou a sair o código, não. Só saiu digitado já. Em Busca do Tesouro Perdido, fui eu que recebi lá na MS. Quando o Tadeu mandou aquilo pra MS com uma colaboração, eu botei pra rodar no nosso micro lá, nem acreditei, né? Porque cara, é muito bom, né? Pô, pra mim, o melhor jogo que já fizeram pra linha ZX81, não existe outro, né? Pra mim só tem esse. Aí eu conversei com ele, mandei até uma cartinha
falei, o programa é muito legal, só que eu não sei se vai dar pra botar essa revista, complicado. Aí perguntei se ele poderia fazer algumas alterações, algumas coisas pra gente, porque o esquema da MS era publicar programa. E por acaso foi bem na época que eu deixei a MS, né? Ou seja, fiquei muito feliz de que o Tadeu tenha se acertado lá com eles, tenha feito aquelas coisas, porque pra mim, se tem um programa que a gente pode fazer que representa os Exercícios 81 no Brasil, é esse aí. E o cara mandou pra lá como uma colaboração, na maior humildade, sabe? Uma coisa bem simples, que é mais ou menos o que acontecia com todo mundo na MS. É uma coisa que não existe mais isso, pelo menos eu não tenho visto. A pessoa está começando, ela tem a humildade, mesmo que ele seja bom ou que vá se transformar num área, ele tem a humildade de, em algum momento, chegar e falar, dá uma olhada nisso aqui pra mim, vê se é legal. Quando eu fiz meu primeiro programinha, foi o Cavernas de Marte, eu levei na livraria Ciência Moderna, cheguei lá com a Cavernas de Marte, mostrei, o pessoal olhou, falou, legal, bacana. Aí eu falei, dá pra vender aí? Como é que faz? A gente vende aí pra você, né? Você me fazendo favor. Eu falei assim, e o que eu vou ganhar? Pode escolher um livro aí, né? Aí eu peguei um livro, foi um bom negócio, porque eu peguei um livro, Como Programar em Assembler, eu não lembro nem o nome do autor, peguei aquele livro e minha vida se transformou, né? Porque do Basic pro Assembly você dá um salto assim, exponencial. Então foi o melhor negócio pra mim, foi eu ter deixado o jogo lá em troca de um livro. Então foi um livro que me abriu assim, um horizonte fantástico. E aí depois o Zé Eduardo, que era um dos diretores da Ciberne, né? O Zé Eduardo me procurou, que ele viu meu jogo lá, perguntou se eu podia fazer em Assembly. Eu falei, eu já fiz em Assembly. Porque eu achei o Assembly mais fácil que o Basic. Pra mim era. Hoje eu não falaria a mesma coisa, mas naquela época eu achei muito mais fácil. E a partir daí ele falou, vamos publicar seu jogo, você conseguiria fazer, tem mais uns 3 ou 4. E tem que, no primeiro momento, não ficar, ou você chega para um cara e fala, vamos fazer um projeto aí, tem uma coisa, o cara já fala, vou ganhar quanto? A minha Ferrari tá na garagem já, todo mundo quer ser, não é todo mundo que se dá bem nessa área, não é todo mundo que consegue jogar futebol e ser milionário. Tem cara que joga pra caramba e não sai de um time furreca. Então, né, informática é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, nessa questão, porque eu vi muito programa chegar lá na MS, coisa boa pra caramba, e que nunca foram publicados. Porque a revista tinha suas limitações, por ser impressa, etc. A gente não tinha tempo, às vezes, de ver tudo. Tinha arquivo lá cheio de programa. Um dia eu falei, vou pegar todos esses programas e vou pegar um por um. Quanto mais eu tirava, mais aparecia. Não adiantava, eu não ia conseguir nunca fazer aquilo. Então é uma coisa legal da MS, que pouca gente sabe, inclusive. O que se passa dentro, não é só chegar, a revista fez sucesso. E não é isso, não é isso que acontece. O que fazia o sucesso da revista eram esses leitores que participavam dela. Então, todos vocês que... Tem muito garoto aí que tinha 10 anos na época, 8 anos, tem uns que até teve um ou outro que pegou a aparecer na revista. Tipo, você tem 8 anos e já faz programa. A gente até fazia gozação com isso. Tá lá o gêniozinho. Não, os caras eram gêniozinho mesmo. Eu só vi meu primeiro com 22 anos, pô. Se eu tivesse visto com 8, eu tinha ficado milionário, que nem o Bill Gates, provavelmente. Se tivesse nascido nos Estados Unidos, tá? Mas é por aí. Eu cheguei aí na redação do Microsistemas, ali na Presidente Wilson, no Rio, mas fui com meu avô topa essas doideiras de neto, né? Aí eu lembro que eu fui, mas cheguei lá e falei, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou entrar assim no CPD? Vou chegar bater na porta, oi, tudo bem? Eu quero entrar no CPD, eu queria conhecer o sistema. Se eu estivesse lá, eu te levava lá pra conhecer. Eu entendi tudo muito bem. Pois é, mas eu não lembro nem quando foi a época, mas eu sei que eu tive lá pra ver, assim, pra gente foi marcante em termos de período. Eu não cheguei a mandar nada, mandei pra outras revistas, chegou a sair algum material meu de uma outra revista que no futuro a gente vai falar dela, vai tocar nos fedorentos daquela revista. Aguardem e confiem. Vamos estar falando bastante gerúndio, né? Vamos usar bastante gerúndio infinitivo, né? Vamos estar falando? Exatamente. Então, eu queria fazer uma pergunta. Lá atrás que o Divino falou, ele começou a programar no TRS-80. Eu queria perguntar qual foi o que você exato, o clone nacional TRS-80. Foi o CP500 mesmo? Foi o CP300? Algum outro? Deixa eu explicar. Em primeiro lugar, não foi o TRS-80. Eu tinha um ZX-81 compatível, que era o Timex Sinclair 1000, a versão americana do ZX-81. Na verdade, eu não chegava perto do TRS-80, eu não gostava dele. Eu não tive muita intimidade nem contato com o TRS-80. Né? E as versões de quem conhece mais o TRS-80, que foi muito fã, foi o RD. Ele adorava o TRS-80, ele tem um até hoje, guarda lá na casa dele, tá funcionando, é uma coisa assim meio maluca, né? Mas eu mesmo, eu já usei, cheguei a usar, fazia testes nele. Olha! Chegava a ver aqueles programinha como é que é o Android Nin lá, que ficava dançando
aparecendo na tela, via uma outra coisa, mas eu não fui usuário de TRS-80. Fui usuário de quase todos. O TRS-80 foi um uso que eu não usei praticamente. O que eu falei é que eu digitava programas do TRS-80 no meu Timex Sinclair, X81. Não funcionava aquela porcaria. Eu ficava puto, porque aquilo eu nem sabia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Era muito ridículo, porque eu digitava aquilo tudo e no final dava RAM lá e o próximo ou congelava ou travava, então eu ficava rindo na minha cara, né? Eu não sabia nem que era diferente. Foi na microsistemas que eu aprendi isso. Eu não sabia porcaria nenhuma de computador. Divino, você não foi o único. Eu também fazia isso com o MC1000. Se preocupa, não. Eu ia falar de coisa, Giovanni. Não fique triste. Porque o meu primeiro computador, na verdade, foi um teclado com cartucho base do Atari. Esse foi o meu também. Não foi nem ele, foi o mais atrás dele. Isso, não. Eu tive esse daí. Foi o primeiro computador que eu tive contato, alguma coisa programada que eu tive contato, foi aquele tecladinho com um cartucho basic do Atari, e eu pegava microsistema e queria digitar o programa da microsistema naquilo. Aquele cartucho basic do Atari era um horror. Aquele cartucho basic do Atari foi a pior coisa que já fizeram pro Atari. O troço não funcionava nem por um decreto, não dava nem pra escrever o nome na tela. Tinha 2 KB de memória aqui. Isso traumatizou o Sander pro resto da vida. Isso, tirando o sistema operacional, que gastava 1.9. Aliás, quem comercializou isso aqui no Brasil foi a Dynacon, né? Como sempre, né? A Dynacon, a Milmar, e tem uma outra segunda fabricante também, mas tudo clone do modelo da Spectra Video e das outros modelos lá. É do Spectra Video? O da Milmar é da Spectra Video. Pega o livro do Garrett e dá uma olhada, o 84. O meu primeiro, posso chamar de computador, foi o tal do telejogo Philips. Era Philips, não era nem Philco, era Philips. Eu não sei se era Philips ou Philco. Era um dos dois. Era Philco. Era Philco? Então, era uma versão do Pong, mas o computador era só isso. Era um troço enorme com 2 paddle, né? E você ficava lá rebatendo aquela bolinha infinitamente. Foi o meu primeiro contato. Minha mãe não deixava botar na TV, claro, porque dizia que estragava a porcaria da TV, né? Isso estragava mesmo, né? Porque aqui de casa marcava lá a tela, aquelas TV de preto e branco, né? Estragava mesmo, pô. Não era teoria, não. O troço estragava. Aí quando eu ganhei uma graninha, fui comprar minha TV, botei na minha TV, estraguei a minha TV mesmo. Então... Aí eu quis aprender a programar por causa disso. Eu falei, porra, como é que um cara consegue saber que eu tô apertando aqui, o ponto tá mexendo lá na tela, né, cara? Fiquei louco por causa disso. Enquanto eu não falei, porque eu sou curioso. Então eu vi esse troço, enquanto eu não aprendi como é que fazia isso, eu não sosseguei. Demorou 5 ou 6 anos. Aliás, uma curiosidade, demorou só 30 anos para inventar um videogame que efetivamente destrói a sua TV, que é o Wii, as pessoas jogando, vejam um vídeo no YouTube, ele sai com o controle da TV e destrói. Exatamente. Interessante que você falou que o seu primeiro, Divino, foi um Timex Sinclair 1000. Plena reserva de mercado, era um clone americano do 681. Pois é, mas ele não apareceu no Brasil. Eu acho que o único Timex 1000 que eu soube que existia era o meu. Ganhei ele nos Estados Unidos, fui pra cá, malocado, claro, e usava, porque ele era igual. Ele não era um clone mesmo, mas era um clone autorizado. Ele não era... Ele era licenciado. Ele não era um clone, tanto que ele chamava Timex Sinclair. A Timex comprou os direitos, não era que nem no Brasil, que nego clonou, o Sinclair foi reclamar, teve um juiz que falou, como tinha algumas diferenças no código, não podia caracterizar que era uma clonagem. Eles não sabendo dessa decisão histórica de um juiz brasileiro, quando o Sinclair processou a Microsoft, né? Microsoft não, a Microsoft é sacanagem. Não, a Microsoft era o ramo de software dele, né? Ele chegou e perdeu, né? Porque o cara falou, não, tem algumas diferenças, tem uns códigos aí que são diferentes, pô. Não é clone. A diferença é que onde estava escrito Sinclair Research, colocaram o micro digital. Essa era a diferença, pô. Uma vez a gente falou também sobre o trabalho da clonagem daquele chip customizado do Spec, né? A ULA, pra fazer todo assim, um trabalho da micro digital de fazer aquilo tudo. Eu acho que eles não fizeram nada, não, viu? Eu acho que eles só pegaram o equipamento, conseguiram comprar os componentes, não sei como, porque a ULA era... Bom, não era assim, quer dizer, 80 qualquer um podia comprar, né? Quem fez um trabalho legal de clonagem e tentou fazer uma coisa decente foi aquela empresa de botões, uma tal de Ritas do Brasil, que fez o Ringo. O Ringo foi uma versão... Ele tinha um pouco de DNA brasileiro ali, os caras tentaram fazer uma coisa um pouco diferente, uma coisa melhor, fizeram um micro legal pra época. Aí tinha
Tinha diferença, só que como ele não era compatível com o outro, ele era diferente, era melhor na verdade, foi o melhor ZX que já fizeram, só que ele não era compatível, então a Rita dançou, mas foi o melhor clonagem que fizeram, e ali tinha um trabalho. Na Micro Digital, até onde eu posso saber, não fizeram nada, o cara pegou, fizeram engenharia reversa ali pra copiar os chips, copiar os circuitos, fizeram exatamente a mesma coisa, tanto é que ele era 100% compatível, você pegava uma placa lá na Inglaterra, botava aqui e funcionava. Inclusive, curiosidade que a gente conhece, a pessoa que estava por trás do projeto do Ringo, né, da Rita, chamado da Rita, eu também nunca a gente um dia quer embebedar ele para poder gravar direito um podcast, né? Um abraço, Ademir Cachano. Inclusive apareceu no encontro que a gente fez de retrocomputação aqui no Rio, o Ringo do César, né? César, fala rapidamente sobre o Ringo que você tem. Eu tenho um, e ele é muito bem construído, ele é um micro bem bacana de pegar, assim, você sente que tem um cuidado na feitura do micro que não era muito comum na época. Eu acho que aí o Daniel Campos, talvez aí possa falar melhor que eu, ou então o Juan, tinha coisa do Arco da Velha. O pessoal fazia pequenas adaptações. Aliás, o teu Ringo, ele tem, entre outras coisas, o autógrafo do... autógrafo do Cachano. Cachano autografou. Pois é. Né? É o único Ringo do mundo com autógrafo do Cachano, ao que eu saiba. Então vamos dar sequência, né? Vamos continuar. Sim. Vamos. Eu devo dizer que em algum momento da minha vida, eu comprei jogos de computador. Comprei o único número que saiu. E aí eu acho que vai aproveitar que o Divino tá aí. Divino, como é que surgiu a ideia de fazer uma revista sobre jogos de computador no Brasil do final dos anos 80? Quem é que tava no meio? Toca a real dessa história aí. Os jogos de computador, a ideia original, ela não foi minha. Foi do Luiz Moraes, que na época também estava trabalhando na Microsistemas, e ele fez aí um jogo de Pedra, Lenda da Gávea, para MSX. E o Luiz Moraes, eu conheci ele quando eu trabalhava na Microsistemas, foi um dos caras que eu botei lá para ajudar, era um cara fuçador também, né? E um dia ele chegou, eu já tinha desistido de mexer com computador mais simples, porque havia um preconceito muito grande nessa época, da parte do pessoal que trabalhava com computação dita comercial, profissional, pessoal que usava PC, não sei se eu posso usar o termo, então eu falo CIA, cagar e andar, porque o que os caras faziam para micro de 8 bits e etc. Então, o que acontece é o seguinte, eu já tinha desistido, eu já estava em outra, eu estava trabalhando numa empresa, na Chocolate Comércio de Roupa, trabalhava com COBOL, era uma desgraça, estava indo pro lado negro da força, totalmente destruído já, né? E o Luiz chegou pra mim e falou assim, pô, Divino, vamos fazer uma revista legal só de jogo, vamos falar só de jogo, só de, não sei, na cabeça dele ele queria falar só de jogo, ele quer falar de Atari, de não sei o que mais. Eu falei, não, mas jogo e computador tem tudo a ver. Aí comecei já a dar palpite, né? Quando você começa a dar palpite, danou-se, né? Você tava trabalhando na época, nem tava mais na Chocolate, tava numa empresa chamada Bracep, que era uma empresa que trabalhava com Petrobras, trabalhava com AutoCAD, tava bem pra caramba em termos de status, né? Mas não tava fazendo o que eu gostava. Quando apareceu esse projeto da revista, eu entrei tanto nele que eu saí lá do emprego, de a conta. Falei, ó, vou fazer um outro negócio agora, vou fazer uma... Nem falava que tempo, quando eu falava, todo mundo ria da minha cara. Então, mas eu saí e me caí de corpo e alma na revista. E começamos a fazer essa revista, peguei tudo, eu pra te falar a verdade, eu falo isso, as pessoas falam, pô, o cara é meio maluco, né? Mas eu praticamente fiz a revista inteira. Tanto que metade do material que tem lá eu botei pseudônimo. Eu falei, pô, vai ficar chato uma revista só com o Divino Leitão assinando tudo, né? Ah, MS Esforço. Hein? MS Esforço, né, Ricardo? Cara, eu botei na minha irmã, botei uma pessoa diferente lá. Aí o Luiz escreveu algumas coisas, era só nós dois basicamente fazendo a revista. A gente roubou também o diagramador da Microsistema, que nem lembro o nome do cara. A gente boa com ele, que era o Mário que lá fazia aí pra imprimir, né? Deu até um problema, né? Por causa disso, né? Porque o Luiz trabalhava na Microsistema, eu não tinha vindo mais, mas houve uma certa questão de traição, assim, né? Porque a Microsistema tava no auge, né? Aí ia sair uma outra revista, não foi uma coisa muito bem-vinda, ela não foi bem aceita pelas duas coisas. Mas o Renato, por exemplo, nunca tive problema com ele com relação a isso. Tanto que eu sabia nessa revista por mim, porque cheguei e falei, vamos fazer uma revista aí de jogos, não sei o que mais. Tô meio que a gente tava sabendo, né? Ou se tava, sei lá, essas coisas a gente nunca sabe, né? Mas eu fui lá, trabalhei naquela revista, ela só teve um número publicado, mas eu tinha 3 prontos já saiu. Em janeiro de 91, né? Como a gente tava com a revista pronta em janeiro. Não, 91 não, foi... 90 ou 91? Foi 90. Foi 90 mesmo, né? 90. A aula foi 90. Tem que esquecer isso, mas eu tô conseguindo. Tinha ela pronta em janeiro. Ela falou, não, a posse do Collor é em 15 de março, o Collor vai estar abrindo a reserva de mercado, graças a ele a
gente vai ter um monte de coisa aí acontecendo e vamos lançar a revista. Não fui nem eu que quis isso, mas surgiu esse papo lá, eu concordei, vamos fazer. E eu fui fazendo as outras revistas. Ou seja, a gente tinha 3 revistas prontas já quando saiu a Jogos e Computador. Então ela saiu no dia da posse do Collor e no dia seguinte estava todo mundo pobre, né? O cara apelou a grana de todo mundo. Pô, graças a Deus vendeu tudo, cara. A gente fez 15 mil exemplares, esgotou na Chinaglia. A própria Chinaglia quis ficar com o dinheiro da venda, porque eles também ficaram sem dinheiro. E a revista era dinheiro em caixa. Então acabou que não ficou devendo para ninguém, mas não pôde fazer mais a revista. Porque com o tempo ali, a gente tinha um cara que estava bancando a revista. O cara lá que tinha dinheiro, mas era tudo treta. Ele trabalhava com o governo, essa coisa. Então a ideia é que ele, durante 6 meses, ele banca. Você não pode lançar uma revista sem ter alguém que cubra os custos iniciais, né? Então a ideia é que ele, por 6 meses, cobria a revista. Eu sei que no dia seguinte ele estava pedindo dinheiro pra gente pra botar gasolina no carrão, porque não tinha mais dinheiro, cara. Totalmente duro. Ou seja, não ia bancar mais revista nenhuma, não melou com tudo, acabou com tudo. Eu sei que quase que acabou até com algumas amizades, porque é chato, né? Eu saí do emprego muito bom que eu tinha pra fazer a revista. Estava dedicado pra caramba, eu tinha feito uma porção de coisas. O primeiro, esse negócio que é muito comum hoje, você vê na revista, que o cara jogando e chega até o fim do jogo, como é que chama mesmo isso? Que eu já esqueci até o nome disso. Se chama detonado. Detonado e tem walkthrough, não é? Não, é o qualquer coisa. Walkthrough. É o walkthrough. Isso aí. Isso. É o passo a passo. Eu fiz um detonado que ficou um fotógrafo. Ele ficava fotografando as telas do jogo. Naquela época não tinha como a gente dar um print screen, não tinha nada disso. Eu fiz um detonado de um jogo do James Bond. Pra MSX, tinha pro Amiga, tinha ele pra vários micros, pro TK-90X, tá? Que era o Avil Tokyo, não, era License to Kill, né? Que é Licença para Matar. Foi o segundo daquele ator que só fez 2, James Bond. E era um jogo muito legal. Então eu fiz assim, eu joguei em vários micros. O Sirota, que era o fotógrafo, na época o Sirota era um fotógrafo famoso, ele fotografava as madame e editava a cara delas para ficarem mais bonitas, né? Mas ele fazia isso no filme, né? Ele ia lá no filme e desenhava no filme com caneta, com estilete. Sirota, quer dizer, teve um fotógrafo do caceta fotografando telinha de jogo. Eu dava uma pausa assim no jogo, às vezes não dava para dar pausa porque não tinha. Ele ia lá e fotografava. Então o primeiro detonando, vamos dizer assim, foi feito para jogos de computador. Foi publicado isso, cara. César, então quer dizer que você tem toda a coleção dos jogos de computador? Eu comprei toda a coleção dos jogos de computador. Quem tem E é muito engraçado, porque como eu tava em Herói, e aí eu vi a jogos de computador numa banca, ela folhada na revista, né? E comprei de manhã, um monte de coisa. E de noite veio o Collor e, enfim, fez aquilo que fez. E fez o primeiro projeto de socialismo do Brasil. Todos ficaram pobres. Todo mundo ficou igual. Ele não. E aí foi muito engraçado, porque a revista era muito boa. É, uma coisa que eu tava reparando, inclusive, é que ela tem uma cara muito próxima da MS Micro. Pois é, talvez seja por isso. Eu acho que lembrava muito a MS Micro, que era uma revista que, na época, ainda estava à frente em termos de diagramação. Assim, a gente já comentou nesse episódio, volta do nosso episódio lá da MS, assim, a diferença de diagramação entre a MS Micro e a CU era suficiente, e a boa diagramação, que na época só tínhamos na MS Micro, eu acho que passou a ser a diferença de jogo computador. Isso eu acho que atraiu meu olho comprar jogos de computador, que é uma coisa que atraía muito ao comprador da época. Quem lembra, quem comprava as revistas inglesas, por exemplo, você ia encontrar 2 coisas. Um disquete ou depois um CD de brinde. Ou uma fita cassete. Uma fita cassete, que é um filme dependendo da época histórica. E segundo, a diagramação era sempre muito chamativa. Você queria ler a revista. Eu acho que a Jogos Computadora montou uma diagramação para que a revista fosse ser lida. Isso era muito fácil. Aí, com um detalhe que as revistas inglesas tinham em comum com as jogos de computadores. Imagens, screenshot dos jogos grandes. Sim, porque até hoje, quando você olha um software, você quer ver o screenshot. Até hoje, se você entra num site de um software para ver uma coisa, você acaba fatalmente procurando um screenshot. E se não tiver screenshot, você não vai querer nem baixar o programa. É verdade? Sim. E aí, vocês resolveram aí? Podemos voltar pra gravação? Você falou que vocês tinham 3 números prontos. E os outros 2 números se perderam? Tipo, tem uma chance deles serem recuperados? Eu tinha isso em CD, gravado em CD, porque eu fiz a revista no Amiga. Então eu tinha isso gravado primeiro em disquete de Amiga, que depois passei para CD, e depois esses CDs se perderam. Quer dizer, eu não acho que eu vá conseguir achar esses CDs novamente. Perderam junto com o CD de gravação da minha filha. Foi um negócio meio barra pesada. Eu perdi umas coisas assim que não era para perder, né? Eu até
tenho assim uma chance de alguém um dia encontrar, rodar aqui, eu falo, pô, isso aqui o cara vai sentir falta disso. Mas acho que não vai acontecer, né? Mas o que eu pretendo fazer, na verdade, eu vou fazer tudo de novo, entendeu? Aquilo que eu não consegui publicar na jogos de computador 2 e 3, que não chegaram a sair, eu vou botar na Microsistemas. Assim que ela se tornar realmente uma revista online, o que eu fiz lá, eu vou fazer. Uma das coisas, por exemplo, eu já vou colocar agora, que eu tô até escrevendo, como você joga beisebol. Porque, porra, o nego pega o jogo de beisebol e não sabe nem como é a regra, porque no Brasil ninguém joga isso. E é legal pra caramba, eu sei porque eu joguei beisebol quando eu era moleque, eu morava em Curitiba, Curitiba tem pessoal que joga beisebol. Mas eu já fui campeão mundial de beisebol e ninguém sabe. Então eu comecei com a ideia de pegar esses jogos que ninguém entende, tipo beisebol, futebol americano, etc. E começar a explicar como é que faz pra você jogar. A regra do jogo, então uma das matérias que eu fiz foi essa. Pegar o jogo do License to Kill e jogar ele todo de novo pra fazer gravar, mas não dá, porque aquilo lá já vai levar uns 2 meses fazendo isso. Então isso não vai acontecer, mas pode ser que um dia eu pegue um outro jogo e faça alguma coisa parecida, sei lá. Mas parte do que foi feito, eu pretendo fazer de novo. Então eu não estou muito preocupado com recuperar aquilo. Eu acho que é mais fácil eu fazer de novo, que algumas coisas, outras já não faz mais sentido, né? Mas eu nem lembro tudo que a gente tinha feito. Mas tem muita coisa que dá pra fazer ainda, que ainda tá, você vê, depois que a Jogos de Computador saiu e fechou, a primeira revista que veio, que era Videogame, se eu não me engano, foi 1 ano e 2 meses depois. Quem fez nada. E tem um detalhe, o que a gente estava fazendo naquela época, eu nunca vi ninguém fazer. Talvez a gente estivesse fazendo errado, né? Mas nós não vamos saber nunca, porque que deu certo, deu. Porque nenhuma revista vende 15 mil exemplares numa época de recessão de grana, troco de nada. Vendeu, sumiu, aquilo desapareceu. Tanto que é difícil achar o número de jogos de computador. Quem é que tem mesmo? César? Guarda, porque talvez um dia valha o dobro do peso da capa, sei lá, alguma coisa assim. Também tem a minha. E aliás, devo confessar que eu não sei onde está a minha também. A minha, pelo menos, eu sei. Eu sei onde é que ela tá. A minha tá junto às revistas encadernadas, em capa dura. Eu acho que eu tenho uma edição dessa. Eu só tenho uma versão dela digitalizada aqui. Graças a Deus alguém digitalizou e me deu. Senão eu não teria nem a minha. Porque eu tinha umas 10 guardadas que eu consegui recuperar, né? E acabou que perderam também, desapareceram junto com os CDs. Enfim, vamos tocar pra frente. Na verdade, voltar um pouco. César, antes de uma pergunta pertinente a jogos de computadores. Qual programa que você usou na época para editar a revista No Amigo? Na verdade, eu usava um editor de texto comum e quem fazia a diagramação era o Wellington e ele usava lá, não usava Amiga, ele usava sei lá o que para fazer as edições, a gente nem tinha muita ligação, né? Então eu escrevia no editor de texto comum, mandava as fotos como foto mesmo e sei lá o que ele fazia para digitalizar, porque não tinha, na época não tinha digitalizador, não tinha câmera digital, não tinha essa facilidade toda que a gente tem hoje, era uma coisa, então eu escrevia no editor de texto mesmo, eu não tinha um programa, eu não fazia diagramação de revista. Mais pra frente eu cheguei a fazer uma revista usando, eu não me lembro agora o nome do programa, que eu fiz uma revista pro Amiga mesmo. Aí eu cheguei a pegar, mas eu acho que eu usei um do PC, não foi no Amiga ainda. Pro Amiga eu tava usando um programa de diagramação do PC. Foi o primeiro programa que saiu de desktop publishing pro PC, saiu junto com o Windows 3, inclusive, não lembro nem o nome daquela porcaria. Era o Ventura Publishing ou o Quark Express? Nada, foi muito antes disso. Era um nome que não tinha nada a ver. Foi muito antes de aparecer esses programas todos aí. Não, era o Ventura, tá certo, é isso aí. É isso aí, Giovanni. Ventura Publisher, era ele mesmo. Ele vinha inclusive com uma versão do Windows, quando não tinha sido lançado o Windows ainda. Eu vi o Windows antes de todo mundo, porque o Ventura Publisher, ele tinha um Windows embutido nele para poder rodar. O PC só tinha DOS naquela época. Então o Ventura Publisher ele veio com o primeiro Windows. Na verdade não era um Windows ainda, mas era o Windows que estava junto com ele. Era uma armação lá da Microsoft. Antes de lançarem o Windows, foi lançado o Ventura Publisher com o Windows. Foi ele que eu usei para fazer uma revista de Amiga, não foi a jogos de computador. Foi bem mais pra frente, 3 anos depois, né? Ó, o mito que cai. Vamos voltar um pouco no tempo, voltando para mim com esses temas. Você e o Renato e Giovanni programaram, além das Aventuras na Selva, vocês programaram alguma outra coisa juntos? Olha, eu e o RD, nós nunca conseguimos fazer um programa juntos, por incrível que pareça. E o Aventura na Selva nós não programamos juntos. A Aventura na Selva é um programa dele, eu tomei conhecimento dele pela revista, eu nem conhecia o RD, e só que depois ele fez o Amazônia. O Amazônia
já era uma versão mais sofisticada do Aventura na Selva. Então eu dei muito pitaco na Amazônia. Inclusive estou fazendo uma versão da Amazônia pro, como é que é o nome? Scratch, que é um sisteminha do MIT. O Scratch é para ensinar criança a programar coisa. Eu estou fazendo uma versão do Amazônia pro Scratch, que é para usar num curso de jogos. Mas eu e o RD, na verdade, nós fizemos um programa sim. Só que como é que chama esse programa de dar tiro aí, que é famoso pra caramba? Counter-Strike? Isso, Counter-Strike. Nós fizemos uma versão do Counter-Strike, só que ele chamava Lan Strike, de Lan House, né? Era em 2D, com vista de cima, e foi uma brincadeira. Um dia eu estava numa lista lá, discutindo, falando besteira, e alguém desafiou a fazer, e o RD foi lá e fez, e eu dei a ideia do programa. Ele pegou o negócio, numa tarde ele fez, e no dia seguinte ele tava no programa, que eu tinha uma Lan House na época, foi em 2005. Eu tinha uma Lan House lá no Rio, em Paquetá. Também tive Lan House, só que era em Saquarema e foi na mesma época. Então, o que eu fiz? Eu botei esse jogo pra molecada testar. Eu fechava lá, tipo, umas 8 horas da noite, botava a molecada lá e deixava pra testar jogo novo, essas coisas, né? Eu fazia sempre isso. Pegava os frequentadores maiores. Cara, esses moleques jogaram por 5 horas seguidas o jogo. 5 horas seguidas, é impossível. Nem Far Cry eles jogaram durante tanto tempo, quando saiu. Cada jogasse, esse jogo eles ficaram, sabe por quê? Porque ele tinha uma coisa que nenhum outro jogo tinha. Ao invés de você dar tiro, matar os caras, você dava tiro, matava também, cara. Só que na tela, você tinha o rosto do jogador aparecendo, e conforme você ia acertando o tanquezinho dele, porque era tanque de guerra visto de cima, não era nem soldado. Você, conforme ia acertando o cara, ia aparecendo tomate, torta na cara, ele ia deformando. Mais ou menos como acontecia naquele jogo de 3D lá, do primeiro de 3D, que o cara ia deformando. Era o Wolfenstein, o cara ia ficando cansado, né? Isso, Castle of Wolfenstein. Ele ia deformando o cara, né? Então eu me baseei naquilo. Ele ia ficando cansado com o sangue. Ele ia perdendo, né? O rosto dele ia perdendo, sei lá, ele ia ficando todo machucado, né? Então eu tirei a ideia disso, só que eu punha o rosto do jogador, por isso que ele chamava Lan Strike. Era um jogo que você só jogava dentro da Lan House. Então você punha o rosto do jogador e conforme ele ia levando porrada, o cara dele ia levando tomatada, sei lá o que. Cada um escolhia o que ia jogar no outro, né? E cara, eu fiquei surpreso, porque é um troço, o jogo era tão simples, tão idiota. A RD fez isso, não tá. Só que a gente nunca pegou isso e botou pra frente. Nós fizemos também um jogo de RPG, pra você jogar. Ele adaptou um programa que ele tinha, o Renato, pra RPG. Pedi lá pra ele fazer umas modificações, só que nunca dá muito certo, porque eu sou muito detalhista, eu começo a encher o saco dele, faz isso, faz aquilo, eu não quero, não dá. Porque é assim, o cara que faz programação, qualquer artista, né? Ele não gosta de ficar alguém nas costas dele com um chicote, dizendo fazer isso, fazer aquilo. O cara, de repente, vai lá e faz, pô. E o RD, ele leva isso muito sério, né? Eu também levo. Se eu tivesse, o cara pode estar até me pagando. Você tem uma ideia? Teve uma época que eu comecei a fazer análise de jogo. O cara me pagava 50 pau por análise, $50. Por cada análise de jogo que eu fazia. Ou seja, eu recebia todo jogo novinho, de graça, recebia todos os videogames mais poderosos da época, ganhava $50 por cada análise que eu escrevia. Passei 3 semanas, eu falei, não quero mais fazer isso, perdi o tesão, fui jogar, não tem graça isso. Não dá, a gente parece que não funciona a coisa desse jeito, entendeu? Então, na verdade, eu e o RD, nós nunca fizemos um jogo juntos. Que fosse publicado ou que fosse comercial. A gente trabalha junto, ele faz um negócio, eu dou palpite, eu faço um negócio, mando pra ele vai. A gente sempre fala assim, tá uma merda. É mais ou menos por aí, porque eu não gosto nem de mostrar pros outros, porque eu mostro pros outros, os caras falam, pô, isso é legal pra caramba, isso vai te deixar milionário. Eu só ouço esse tipo de besteira. O RD não, ele chega e fala, pô, isso aqui não tá funcionando, cara, isso aqui é ridículo. E é isso que a gente precisa pra botar o pé no chão. Porque às vezes você começa a fazer um negócio e voa, né? A gente precisa sempre de um amigo que seja honesto, né? Que chega você e fale claramente as coisas. Cara, se não tiver, você tá ferrado, você não vai pra frente. Porque uma das coisas que eu e a RD sempre tivemos foi isso. A gente, quando vai fazer um negócio, a gente fala o que tem que falar ali. Não é nem ou pra sacanear, porque também sem sacanagem a gente não vive, né? Ou, mas levando a sério também aquela parte técnica, né? Tanto que muitas vezes a gente não mostra um pro outro. Quando a gente quer terminar, a gente não mostra. E por um acaso a gente nunca fez nada junto. É uma coisa que eu já falei, pô, a gente tem que fazer antes de morrer, porque senão é chato, né? Só complementar uma coisa. Vai lá. Nós nunca fizemos um jogo, uma coisa. Mas nós estamos fazendo a MS agora juntos, sabe? Ou seja, ele não quer ser mais editor, não está mais interessado em ser, mas a gente está fazendo uma revista agora sem editor. A ideia é que ela não tenha editor. Porque a internet não tem editor, pô. A internet é uma coisa livre, não dá pra... A gente vai ter um direcionamento, mas isso é uma coisa que a gente está fazendo juntos. Talvez seja o nosso primeiro trabalho junto, voltar para a MS, né? Bom, vamos voltar um pouquinho mais então, Giovanni? Vamos pegar a parte da Ciberne para falar com calma, a gente só passou por cima, né?
Porque é uma coisa meio engraçada, porque para boa parte da nossa geração, a Ciberne, ela é muito mais uma empresa voltada para software de negócios, fluxo de caixa, controle de estoque, etc, etc. E de repente, como é que a Ciberne entra no mundo da programação de jogos, especialmente a programação de jogos nacionais, com autores nacionais programando? Só uma coisa assim, eu acho que quem cuidava dessa parte mais de software inicial era a JVA Informática, porque a Ciberne era o selo para desenvolvimento de jogos que ele tinha, né? Eu lembro que saiu a Amazônia, até o Renato contou pra gente como foi a confusão de fazer a folha de posto saindo do tipo do Amazônia com a Cobra, a confusão que deu com a Gradiente, a correria. Ciberne, se não me engano, era o selo da JVA que trabalhava com programação de jogos. Mas no final era a mesma empresa, né, pra assim dizer. Mas é só um nome e fantasia. Mas enfim, né, como é que é de repente ser uma equipe de programação de jogos no meio de uma empresa que estava trabalhando com um software que não tinha nada a ver com jogos? Olha, a Ciberne, quando eu conheci a Ciberne, eu nem sabia que a Ciberne trabalhava com outro tipo de coisa, porque até onde eu sei, eles começaram a empresa para fazer jogos. Quer dizer, não é só jogos, que até porque eles tinham alguns programas ali voltados para a área, mas a ideia deles era produzir jogos e produzir jogos nacionais. Eles fizeram uma coisa que para a época foi revolucionária. Zé Eduardo, o irmão dele, que eram os diretores lá, eles tinham uma cabeça muito boa para esse tipo de coisa, porque eles investiram, por exemplo, em criar programadores, em chegar com um cara que de repente não sabia fazer, que eu fui o cara. Eu jamais teria publicado um jogo sozinho, tanto que o meu primeiro jogo foi lá, troquei por um livro, pô. Tinha a mínima noção de negócio, né? Então provavelmente eu sozinho jamais teria publicado algo. No entanto, a Ciberne entrou no sistema, meus jogos, além de terem sido publicados, ter sido feito de uma forma profissional, foram registrados na CEI. Teve uma série de procedimentos assim que eles faziam e pretendiam fazer sempre, que eu considero revolucionário, que eles foram os primeiros caras a entender que precisa de um editor, precisa de um publisher, que é a diferença do Brasil pro exterior. Você chega lá no exterior, você tem um ou outro nome que por acaso se destaca e faz um jogo e ele arrebenta, mas isso é raro. Não é todo dia que sai um cara que faz, por exemplo, o Príncipe da Pérsia lá, o cara fez sozinho, a mãe fazia isso, não sei o que mais. Então isso é raro. O normal é você ter uma produtora que pega um cara que tem um talento, dá uma burilada, ajuda ele, porque aquela época era uma época de programação solitária. Falei programação, tá? Mas hoje nem dá pra você trabalhar mais sozinho. Não é possível mais você fazer. Pode até ser que surja um outro maluco aí que faça alguma coisa sozinho, mas não tem mais isso. E a Ciberne, no início dos anos 80, tinha uma visão já de editora. Então o que é que acontece? Pra mim, a Ciberne sempre foi uma empresa voltada para jogos, que metia o pé aqui e ali num programinha qualquer que não era de jogos, porque o mercado também pedia isso. Talvez até tivesse uma outra Ciberne com o mesmo nome, ou a empresa podia existir antes, eu não sabia. Eu conheci a Ciberne a partir do momento que eu fui lá e comecei a fazer jogos com ele. E tinha essa questão. Então, que eu saiba, eles não entraram. Eles entraram para isso e toda a empresa era voltada para isso. Eles faziam algo que eu conheci várias software houses, que era o nome que tinha na época. Eu cheguei a tentar trabalhar com algumas outras e nenhuma tinha o pensamento dele. A maioria queria era piratear. E a Ciberne pirateava também. Você pode olhar que os jogos da Ciberne que eles lançaram, tem um jogo brasileiro e 3 copiados, pirateados. Só que mesmo na pirateagem eles eram originais. Eles faziam um manual, eles traduziam até onde podia o jogo, quer dizer, eles faziam uma coisa diferenciada. E infelizmente a Ciberne se ferrou. Vocês sabem quem ferrou a Ciberne? Foi uma empresa chamada Mesbla. Deu uma ferrada na Ciberne, você não sabe o tamanho daquilo, né? Na Ciberne e em mim também, né? Porque nessa brincadeira as minhas fitas, todo mundo acha que eu fiquei rico com meus jogos. Não ganhei nada, não ganhei um tostão, não ganhei um puto do dinheiro. Bom, essa história da Mesbla, essa foi surpreendente, todo mundo ficou de queixo caído aqui. Vai, conta essa história aí, vai. A Mesbla comprou sei lá quantos mil cartuchos da Ciberne. Aí a Ciberne foi lá, pagou a produção dos cartuchos, produção profissional. Tinha cartucho que eu falo era fita cassete, tá? Não era cartucho como a gente vê hoje, era fita cassete. Então as fitas tinham que ser gravadas em produção industrial, eram umas fitas com um tamanho menor, tinha que ser lacrado, o manual ia lá dentro, etc. E deu um calote na Ciberne. Simplesmente quando a Ciberne reclamou, os caras devolveram as fitas todas pra eles e, os caras ficaram com aquele pepino na mão. Eles investiram uma grana nisso, era uma empresa pequena, eles não aguentaram o barco. Eles tentaram
tentaram continuar. Só que nessa brincadeira, eu, por exemplo, quando aconteceu isso, eu não entendi bem isso na época. Depois eu era um moleque, eu tinha 25 anos, e eu achei que a CBF tava me sacaneando, porque, pô, o cara manda fazer 5.000 cópias do meu jogo, aí chega no final do mês que não tem como pra me dar. Né? Eu não sabia ainda dessa situação da Mesbla. Então o que você pensa? O cara tá me enganando, tá me enrolando, né? E aí fiquei puto lá com o cara, parei de falar com ele, você deu uma... Hoje não, hoje, pô, eu até, já pedi desculpa, não sei quantas vezes pro Zé Eduardo, porque na época eu não entendi o que aconteceu. Eles tentaram continuar, tentaram passar por cima disso, mas não deu, não dava. Aquela época não era uma época que você pudesse cometer erro e sair impune, né? Então ficou essa questão. E o mais engraçado é que o único dinheiro que eu recebi, porque na primeira leva que foi pra Mesbla, a Mesbla pagou, né? Aí na primeira leva eu recebi uma graninha lá, peguei e torrei tudo, né? Levei todo mundo, vamos jantar, vamos comer, vamos tomar champanhe. Falei, porra, foi grana, parecia que eu ia ter uma grana boa, né? Nunca mais, cara, sabe aquela história do Corvo lá, do Alan Poe? Nunca mais. Até eu parei de programar por causa disso, cara. Falei, porra, não vale a pena você trabalhar nessa área. Aí fui parar com todo mundo, né? O Boto, o Card, o Sambal. Eu cheguei a ouvir umas histórias desse tipo que é da Mesbla, coisa que ela realmente faz isso com fornecedor, ela sacaneava mesmo, ela não tava nem aí. Era uma empresa que lá me paga. A Mesbla, pra você ter uma ideia, quando veio o Plano Collor, que a Mesbla era a única empresa no Brasil, era a única loja grande que vendia jogos de computador. Nenhuma mais vendia. Uhum. Na época só tinha a Mesbla, era Ciência Moderna em primeiro lugar, né? E depois a Mesbla fazia a mesma coisa. Então era a única loja. Então eu ia na Mesbla todos os dias. Eu saía lá da Microsistemas, era ali perto, eu saía e ia na Mesbla. Aí um dia eu cheguei na Mesbla, olhei assim, os preços das coisas estavam assim absurdamente altos. Tipo, uma TV custava, hoje quanto custa uma TV? Sei lá, R$1.000. Aí o preço da TV na Mesbla estava 4.000. No dia anterior estava 1.000, naquele dia estava 4.000. Eu falei, que loucura é essa? O que houve? Os preços todas as coisas aumentaram o preço. Aí no dia seguinte veio o plano, não foi do Collor, não, foi do Sarney, antes do Collor, que deu aquele plano cruzado. Que ele congelou os preços das coisas. A Mesbla sabia, porque na Mesbla tudo foi congelado lá em cima. Eu só percebi isso por um acaso, porque eu ia lá, eu sabia o preço das coisas, e de repente eu vi os preços subirem assim de uma forma absurda. Tudo estava mais caro. Claro, depois eu liguei os pontinhos, né? Falei, pô, a Mesbla sabia. Ou seja, o cara era muito monetário. E depois eu conheci uma mulher que trabalhou na Mesbla, ela trabalhei, cheguei a entrar numa empresa da curso lá, ela era uma das diretoras lá da Mesbla, financeiro. Ela só fazia isso, só pegava, dava um golpe nos clientes. É uma empresa grande, né? E foi até hoje, né? Ainda tem gente que está sofrendo da desempregada, até hoje não receberam nada. Tem histórias da Mesbla. Essa história que o Divino contou, eu ouvi de uma outra pessoa, a mesma coisa, mas era um fabricante de sandália. A Mesbla pediu um lote, pagou o lote, encomendou 3 vezes o lote, e quando chegou o 3 vezes, eu não quero mais. E não é só isso não, cara. Você sabe quem foi a primeira loja a vender Atari Brasil, Atari 2600? Foi a Mesbla. Todo mundo acha que quem fez o primeiro Atari foi a coisa. Na verdade foi mesmo. Quem fez o primeiro Atari chegou a fazer algum tipo de fabricação, mas como é? Polifox, exatamente. Aí eu sei porque na época eu mexia com Atari, eu montava, fazia clonagem de fita, essas coisas todas, né? Também já fiz tudo isso. E a Mesbla, na época, teve um Natal, a Mesbla simplesmente apareceu com sei lá quantos mil Ataris lá na loja, vendeu tudo. Era tudo Muamba mesmo, uma loja de departamento grande pra caramba, que tinha filial no Brasil todo, vendendo Muamba. E isso batendo pau pra eles, né? Bom, só pra relembrar a galera mais nova que não conhece essa época, a importância da Mesbla, aliás, não só a Mesbla, o MAP em São Paulo e a Sears também era muito grande. As pessoas iam fazer as compras delas, qualquer coisa, tirando alimentos, eles iam nos grandes magazines e compravam desde roupa a computador, ou no caso da Mesbla, comprava até carro, que a Mesbla tinha lancha, veículo, moto. Tinha lancha, a Mesbla também tinha muita parte de ferramentas. Então, empresas, elas tinham um poder de compra muito grande, e aí elas faziam o que elas queriam. Meu pai comprou a letra de carro. O meu MSX, já, se eu não me engano, foi comprado na Mesbla do outro passeio. O meu Hotbit também. Só lembrando também ao ouvinte que naquele tempo não existia uma coisa chamada shoppings. Isso é importante. Primeiro shopping do Rio de Janeiro, suja, você tinha o Cassino Atlântico, você tinha um outro shoppingzinho no da Gávea, mas shopping grande, o Rio Sul, mas que era o primeiro shopping no Rio de Janeiro. Não, tinha o Cassino Atlântico, os outros tinham os outros.
shoppings. Mas o primeiro shopping grande mesmo foi o Barra Shopping em 83. Mas o Sul foi o primeiro shopping no Rio que se definia como shopping. Deixa eu corrigir. O Castelo Atlântico não se definia como shopping, depois é que assumiu esse nome, o Shopping da Gávea, etc e tal. Mas shopping, como a gente conhece hoje, o primeiro foi no Rio, foi o Rio Sul. E antes disso, pessoas iam na Mesbla, iam na Sears. Sim, a Mesbla passeio até o final dos anos 90 tava lá, firme e forte. Tava ali no passeio. Hoje a Mesbla também continua firme e forte lá, ó. Virou Botafogo Escada Shopping. A Sears. A Sears, virou Botafogo. César, o poder de compra, o poder deles era gigantesco. A gente estava falando agora. Meu pai comprou um carro na Mesbla Veículos. O primeiro carro do meu pai foi financiado na Mesbla Veículos também. Pois é, e eles, por conta desse poder, eles guardavam todos, pegavam esse tipo de coisa. A gente comentou, o pessoal chegou a começar um episódio, a gente falou do Brasil, os preços da Microsoft. A MPO também sofreu muito. A MPO tem algumas coisas. Ele não teve problemas com a Mesbla, não, eles vendiam na Mesbla. A Mesbla não tinha muita força em São Paulo, forte em São Paulo. Não, mas eles vendiam a Mesbla do Rio. Sim. Antes de todos os lugares que você achava. Material da MPO, né? Essa é uma coisa que a gente perdeu no Brasil, essa figura da loja de departamento, né? Quando eu estive no Chile, eu pude rever e ressentir o que era uma loja de departamento. Mas tem saudade da Mesbla. Ai, meu Deus. Numa loja só você tem toda a parte de perfumaria, roupa, eletrônico. É uma coisa curiosa, né? Que o Brasil perdeu esse conceito de loja de departamento. O mais próximo disso que você encontra é o Carrefour, né? O eixo, os grandes supermercados. No máximo a Americana, olha lá. A primeira loja desse estilo foi aquela loja que vende, mais conhecida por vender equipamentos eletrônicos. Ela chegou até, inclusive, lá no Rio Sul. Como é que é o nome daquela loja? A Radio Shack? Isso, Radio Shack. Foi a primeira loja a definir esse estilo de loja que vende tudo. Só que ela era mais conhecida por vender eletrônico. A Sears também, que chegou a ter no Brasil, né? A Sears tinha uma Sears lá, mas no Brasil, sei lá porque ela faliu rápido, funcionou. Também tinha esse esquema é praticamente shopping, né? Tanto que onde era a Sears, hoje é um shopping. E é o shopping de um dono só, né? Exatamente. Mas era esse conceito, foi aonde começou, por exemplo, a venda de material de computação, né? Foi nesse tipo de loja. A Radio Shack, por exemplo, é a loja onde ficou, nos Estados Unidos, ela ficou famosa por causa de todos os grandes, que é o Apple. Onde é que o Steve Jobs e o parceiro dele compraram material pro Apple? Radio Shack. Então, é um negócio que tem muito a ver. A gente passa, não tem nada a ver com a informática. Tem sim. A Mesbla, por exemplo, pode culpá-los por não ter muita coisa aí hoje no Brasil, porque o Brasil tá atrasado nessa parte. É na parte de informática. Tem cara muito bom aí, fazendo coisa legal, aparecendo no mundo. Pega esse negócio aí do Xbox, né? Foi um brasileiro que fez o... Sim, eu acho que, né? Eu acho que tem um problema de que, pela falência dos grandes lojas de departamentos, acabou criando um vácuo dentro da compra de computadores que agora, eu acho, em 5 anos pra cá que a gente superou. Porque, pra quem se lembra, 10 anos atrás era difícil você comprar um PC ou um Mac numa loja no Brasil e achar. Ou você montava ou você recorria a um executivo de fronteira. De uns 5 anos pra cá é muito mais fácil. Hoje você chega não apenas numa FENAC, numa Fast Shop, onde você já espera isso, mas numa Casa de Bahia, numa Ricardo Eletro, Ponto Frio, ou até no hipermercado você consegue comprar um computador, consegue comprar um tablet. Eu acho que agora a gente recuperou essa possibilidade da pessoa conseguir comprar facilmente um computador. Óbvio, o software não vamos recuperar, até porque hoje em dia eu acho que ninguém mais compra software físico, pessoas compram online, baixam. O mais engraçado é que o único software físico que as pessoas compram hoje são os jogos, porque o resto realmente e mesmo assim a Sony já tá, enfim, mas enfim, isso não é um podcast de jogo. Isso não é um podcast de jogo, nem um podcast de economia, nem um podcast de shopping. Vamos deixar lá para as mulheres ricas discutir essa parte. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria, porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.